Olá, boa noite. Proprietário de loja onde idoso morreu após sofrer queda é intimado pela Prefeitura de Vitória. Seu Dionísio caiu de um buraco dentro de uma loja no momento em que comprava máscaras. Ele bateu a cabeça e não resistiu. A obra foi embargada pelo município. Estudo aponta possível caso de coronavírus no estado desde o final de 2019. Anticorpos foram encontrados em amostras de sangue de pacientes aqui do estado antes da confirmação da doença pela China. Eles tiveram dengue e chikungunya. E nesse tempo de pandemia, como está a sua saúde mental? O distanciamento mexeu com as suas emoções, com a emoção de muita gente, né? Sintomas como depressão, síndrome do pânico e ansiedade são sinais de que você precisa de ajuda. E você vai ver ainda que foi anunciado o retorno do aquaviário na Grande Vitória. Os barcos terão ar-condicionado, internet e espaço para o transporte de bicicleta. O sistema vai ser integrado com o Transcol, mas a tarifa vai ser mais cara. Tudo isso agora no TN2. Foi embargada a obra realizada em uma loja em Vitória, onde um idoso morreu após cair em um buraco. Olha só as imagens. Equipes do SAMU ainda tentaram reanimar a vítima, que bateu a cabeça na queda. Mas o seu Dionísio não resistiu. O proprietário foi intimado pela prefeitura e terá 30 dias para regularizar o alvará de funcionamento do local. Foi nesse atacado que fica na Vila Rubim, na capital, onde um senhor de 75 anos caiu em um buraco no chão e acabou morrendo. Dionísio Mateus de Oliveira tinha ido ao local para comprar máscaras com a esposa. Ela estava no primeiro andar e o seu Dionísio no segundo, quando, sem saber, pisou numa lona que cobria o buraco. O senhor caiu, bateu com a cabeça na escada, mas não resistiu. A equipe do SAMU ainda tentou reanimar a vítima. Aqui na loja nenhum funcionário quis gravar entrevista, mas antes disso eu entrei em contato e um funcionário atendeu. Eu pedi para falar com o responsável e ele disse que o responsável, o dono do estabelecimento, não estava no local porque está de luto. No Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, a enteada da vítima afirmou que não havia sinalização que apontasse um buraco na parte superior da loja. Perto das coisas onde ele foi pegar, tinha uma lona, que não tinha sinalização nenhuma, e ele achou que era só uma lona no chão, pisou e caiu. Bateu a cabeça no meio da escada, onde ficou o boné dele, e começou a sangrar bastante. As pessoas viram, correram, chamaram a minha mãe, porque conhece ele há muitos anos. Disse também que a loja informou que o padrasto passou mal e acabou caindo. Até eu chegar, tinha pessoas lá tentando socorrer ele, só que não chamaram ainda a ambulância, não tinham chegado. Já tinha uns 30 minutos ou mais, o estabelecimento não prestou socorro. Eu tive que ligar e pessoas na rua que tentaram ajudar. Isso eu liguei, em questão de 10 minutos chegaram, mas ele não conseguiu. Seu Dionísio tinha 75 anos, era aposentado, mas gostava de trabalhar. Por isso, fazia questão de vender os seus produtos como ambulante. No próximo dia 23, ele faria 76 anos. Era como um pai que a Thaís nunca teve. Eu nunca imaginei ver o meu padrasto falecer assim na minha frente. Ele era uma pessoa saudável, era de idade, mas ele era uma pessoa muito boa, muito querida, de muitos amigos, muito trabalhador, entendeu? É um sentimento assim de muita dor. O responsável pela loja afirmou que vai arcar com os custos do enterro do idoso. Mas diante dos fatos e a preocupação de que isso poderia acontecer com qualquer pessoa, a família já acionou a justiça. Tem fotos que lá não tinha sinalização nenhuma, que logo que eu cheguei não tinha colocado nada lá na frente ainda. E eu vou recorrer sim, pela vida dele e pela vida de outras pessoas, né? Porque outra pessoa pode cair ali. Olha, gente, a Polícia Civil disse que o caso foi registrado como morte acidental e nesses casos não há investigação criminal. O coronavírus pode ter chegado ao Espírito Santo antes de 2019. Foi o que constatou um levantamento feito pela Secretaria de Saúde do Estado. Anticorpos do vírus foram encontrados em amostras de sangue de pessoas que tiveram dengue e chikungunya aqui no estado. Essas amostras foram coletadas antes da doença ter sido anunciada oficialmente pelo governo da China. Verão de 2019, a movimentação nas praias do estado.
Carnaval de 2020, a festa mais popular do país, com direito ao tradicional desfile das escolas de samba. E o coronavírus já estava entre nós. A afirmação é o resultado de uma pesquisa realizada pela Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo em amostras de sangue de pacientes com dengue e chikungunya, antes mesmo da China anunciar o primeiro caso. O estudo analisou mais de 7.000 amostras e dessas, 210 positivas para o coronavírus. A primeira delas datada do dia 18 de dezembro de 2019. O estudo também apontou 16 amostras positivas para o vírus, só que elas foram registradas antes do primeiro caso oficial ser anunciado aqui no Brasil. A pesquisa ainda apontou que o coronavírus pode se manifestar simultaneamente a duas doenças que ocorrem com maior incidência no verão, as já conhecidas dengue e chikungunya. Essa pesquisa ela foi conduzida em amostras coletadas entre 1º de dezembro e 30 de junho, 1º de dezembro de 2019 e 30 de junho de 2020. Dentre esses 7.320 amostras que foram avaliadas, nós encontramos 210 que reagiam positivamente para a presença do anticorpo anti-SARS-CoV. O resultado indica a possibilidade de mais casos da Covid-19 não terem sido descobertos, contribuindo para que o vírus se espalhasse. Paralelamente, o EMOIS também fez uma busca em amostras de doadores de sangue e foi encontrada uma amostra em uma paciente de sangue, uma paciente doadora de sangue, foi coletada no dia 11 de fevereiro de 2020. Foi feita uma investigação soroepidemiológica para tentar localizar se houve transmissão para os contatos próximos, mas aparentemente apenas essa paciente ela tinha amostras reagentes para o IgG anti-SARS-CoV. O resultado da pesquisa foi divulgado no momento que a vacina é o principal assunto no país. No estado, Vila Velha, a cidade com maior número de casos e mortes causadas pelo vírus, já começou a organizar o funcionamento das câmaras frias, que vão abrigar as doses da vacina. O município de Vila Velha já se preparou, já montou os pontos estratégicos, possíveis pontos estratégicos, de onde será administrada a vacina contra a Covid. Na capital, onde mais de 600 pessoas morreram, a prefeitura informou que deve estar preparada para aplicar as doses até o final de janeiro. A Vitória está pronta para iniciar as vacinações. Estamos aguardando o recebimento das doses destinadas ao nosso município. A cada dia que passa, junto com a esperança da cura, os estudos desvendam cada vez mais o vírus que mudou o modo de viver no mundo. Gente, hoje o governo de São Paulo divulgou que a vacina produzida pelo Instituto Butantan tem eficácia de 50,38%. A taxa supera o limite de 50% estipulado pela Organização Mundial da Saúde para aprovar as vacinas contra a Covid-19. O secretário de Saúde aqui do estado, Nésio Fernandes, afirmou que qualquer vacina com eficácia acima de 50% é totalmente apta a ser utilizada em estratégias de imunização comunitária da população e frisou que é uma vacina muito boa a ser aplicada em massa nos brasileiros. Enquanto nós esperamos pela vacina, infelizmente, vidas continuam sendo perdidas. Em 24 horas, foram 31 mortes registradas aqui no estado, 1.895 novos casos. Aqui no Painel Covid, nós temos o total de infectados até o momento. Foram 267.451 pessoas, 5.384 mortes e o número de recuperados da doença é de 246.700 pessoas. Bom, agora a gente fala de uma obra muito esperada pela população capixaba, é o retorno do aquaviário. O governo do estado lançou hoje o edital para os trabalhos. Até novembro, 2 pontos de embarque serão feitos. Serão construídos 4 terminais de passageiros. Os pontos de paradas serão na Prainha, em Vila Velha, na Praça do Papa e no Porto, no centro de Vitória. E um também em Porto de Santana, em Cariacica. A ideia é que pelo menos 2 terminais sejam entregues ainda no final deste ano. Claro que a gente deve entregar primeiramente Prainha e Praça do Papa, depois Centro e Cariacica, pela própria localização geográfica e facilidade de execução de obras. Então, a partir de outubro, novembro, pelo edital, a gente começa já a entregar os piers. Então, é o prazo que precisa para fazer as fundações
nas rochas, fundações no mar, fazer a encomenda de todos os equipamentos. Está aí uma foto do flutuante. Cada embarcação terá capacidade de 100 a 150 pessoas. Todos terão ar-condicionado, Wi-Fi e espaços para bicicletas. Pode pegar a bicicleta, chegar na Praça do Papa ou na prainha, descer no centro e pegar uma bicicleta e fazer o complemento. Então, esta integração, tanto do ponto de vista físico e tecnológico, já com a bilhetagem, onde o aquaviário, a empresa que tiver a operação, terá que aceitar o cartão GV, ela já está prevista, já está pronta. As obras irão custar mais de 6 milhões de reais. O aquaviário será um serviço integrado com o transporte coletivo, mas a passagem será mais cara do que a do Transcol. A tarifa, provavelmente você vai ter um complemento tarifário, ainda não fechamos, mas ela não vai ser, você não paga uma tarifa nova. Então é diferente hoje, por exemplo, para andar em Vitória, R$4, se pegar o ônibus de Vitória, você pagaria. Não, agora não. Então a gente provavelmente deve ter um complemento, vamos dar um exemplo, de R$2. Então você paga 4, Transcol 2. Se andar só no aquaviário, é a tarifa cheia do aquaviário. O sistema aquaviário foi criado em 1978 e chegou a carregar mais de 400 mil pessoas. Só que por conta do seu alto custo na hora da manutenção, em 1998, o serviço foi suspenso por tempo indeterminado. Agora, com o desenvolvimento das cidades e o grande fluxo de veículos, o serviço aquaviário é uma ótima opção para fluir o trânsito. Uma forma de locomoção, né? Talvez desafogaria um pouco as vias terrestres. Uma ideia legal, porque aí diminui o problema com a lotação dos ônibus, né? Essa é a intenção, né? Reduzir a superlotação nos ônibus e o fluxo dos carros na travessia das pontes que ligam a Vitória. Uma manicure de Guarapari, que estava desaparecida há 20 dias, foi encontrada morta. Niásia Alves Santos, de 26 anos, havia saído de casa no dia 22 de dezembro. Ela disse ao pai que iria encontrar com uma amiga em Cariacica, mas não deu mais notícias. No dia 24, véspera de Natal, o pai da jovem procurou a polícia e registrou um boletim de ocorrência. Hoje, a família recebeu um telefonema do DML de Vitória e a mãe reconheceu o corpo da filha. Niásia havia saído de casa em uma moto, mas o veículo ainda não foi localizado. Quem tiver qualquer informação sobre o crime deve ligar para o Disque Denúncia 181. Em Campo Grande, Cariacica, um sapateiro de 75 anos teria atirado em um suspeito que invadiu o estabelecimento dele. Seria a terceira vez que o idoso seria alvo do mesmo bandido. Desta vez, o furto que o dono da sapataria, o seu Pereira, de 75 anos, iria sofrer, deu errado. Seria o terceiro em menos de 5 dias. Na quinta-feira, quebraram o cadeado desse portão que dá acesso a outras salas de concerto e também à residência dele. O ladrão levou a botija de gás. No sábado, o local estava com alguns clientes e, mesmo assim, o ladrão se aproveitou da distração e levou algumas ferramentas. Deixou essa bolsa para trás e levou-a de uma cliente. Dentro, carregou alguns objetos, entre eles uma furadeira. Ontem, mais uma vez, o ladrão de 24 anos tentou surpreender o capoteiro que às 8 horas da noite ainda estaria trabalhando aqui neste lugar, de acordo com a versão da polícia. O ladrão tentou surpreender, mas na verdade foi surpreendido. Assim que ele entrou para tentar furtar mais alguma coisa aqui do local, acabou levando um tiro que acertou a boca. O ladrão, ferido, baleado, saiu correndo aqui pela rua em busca de ajuda. O ladrão andou pouco, caiu aqui perto do poste e ficou aguardando ajuda. Ele foi socorrido pelo SAMU e levado para o hospital. Mas seu Pereira, o sapateiro, tem outra versão para o caso que aconteceu aqui. Ele contou que, na verdade, não estava dentro de casa, e sim guardando o carro quando foi alertado por vizinhos da invasão. E não sabe quem atirou. A vizinha me ligou: Pereira, estão arrombando a sua porta. Eu larguei lá no caixa e corri. O sapateiro é bem conhecido no município. Inclusive, ele conhece o ladrão baleado. É um filho de uma ex-funcionária que ele também ajudou. E esse menino eu já cuidei dele também. Já levei para Fazenda Esperança, para recuperação, há uns 4 anos atrás. A mãe nem sabia, porque ele era de rua. O ladrão foi socorrido e passa bem. Quando tiver alta e puder falar, vai dar a sua versão dos fatos.
Por enquanto, a ocorrência está registrada como legítima defesa. Um adolescente de 13 anos foi assassinado no Morro do Romão, em Vitória. Rodrigo de Freitas Júnior foi morto a tiros por volta das 11 da manhã. Ele chegou a ser socorrido pelo próprio pai e levado em uma viatura para o hospital de urgência e emergência, mas infelizmente não resistiu. Segundo a polícia, os tiros teriam sido disparados por criminosos. Os policiais estavam no morro em uma outra ocorrência de patrulhamento em região de mata, quando quase caíram em uma armadilha. Um fio acionou um gatilho de uma arma de fabricação caseira que efetuou um disparo. O tiro, por pouco, não atingiu um militar. 2 adolescentes que estavam no local nesta armadilha foram levados para a delegacia, autuados por tentativa de homicídio e serão internados no CIASE. A seguir, como está a sua saúde mental? A pandemia mexeu com as suas emoções? Nós vamos falar sobre esse assunto já, um instante só. Funcionários de empresa exportadora de café são socorridos após incêndio em Vila Velha. O incêndio aconteceu no galpão da empresa, no bairro Alvorada. Quando os bombeiros chegaram ao local, as chamas já haviam sido parcialmente controladas pela brigada de incêndio da empresa. 3 pessoas precisaram de atendimentos médicos porque haviam inalado muita fumaça. Outros funcionários foram levados em uma van para uma unidade de saúde. Uma perícia vai identificar a causa do incêndio. O laudo deve ficar pronto em até 40 dias. 2020 foi um ano difícil para a nossa saúde mental, né? A pandemia trouxe desafios e perdas para toda a população. Surgiram também muitos casos de depressão, ansiedade e pânico, né? Neste mês, há uma campanha, Janeiro Branco, que lembra dos cuidados que nós devemos ter a nossa saúde emocional. No final de 2019, Maria Clara foi diagnosticada com depressão. E ela só aceitou a doença e começou o tratamento porque chegou a um nível extremo. A empresária, que sempre foi agitada e alegre, ficou 3 dias sem levantar da cama. A descoberta da depressão, ela veio no final de 2019, no ponto auge, né, da depressão, que foi realmente ficar 3 dias sem sair da cama. Mas antes disso eu já tinha sinais, sintomas de irritabilidade, de ser uma pessoa muito agressiva, por mais que eu não demonstrasse isso o tempo inteiro. Aqui no Brasil, a depressão atinge cerca de 12 milhões de pessoas. E ela até pode parecer uma doença silenciosa, mas a verdade é que ela dá sim os sinais de que ela está começando. O Janeiro Branco é uma campanha voltada para a saúde mental. É um mês de prevenção e orientação sobre doenças como depressão, síndrome do pânico e ansiedade. Um dos objetivos da campanha é que as pessoas identifiquem os sintomas, aceitem e busquem ajuda. O Janeiro Branco foi uma campanha, criada em 2014 por um psicólogo lá em Minas Gerais, com o objetivo de trazer esse olhar para a saúde mental, trazer a saúde mental em alta, com um propósito de prevenção. Maria Clara tinha momentos de estresse, ansiedade e até choros compulsivos, mas ela ignorava esses sintomas. Quando perdeu o controle da situação, procurou ajuda e hoje faz todo o acompanhamento necessário. Já tinha tido momentos que eu não consegui sair da cama por um momento, Então eu não saí da cama, chorava, mas aí eu conseguia, enxugava a lágrima, ia trabalhar, resolvia. Mas aí nesse fatídico dia eu não consegui. E aí se estendeu por mais 3 dias, até que uma amiga médica teve que ir na minha casa, deitar ao meu lado, chorar a mesma lágrima comigo e conseguir começar o meu tratamento. O primeiro passo é o autoconhecimento para perceber todos os sinais do corpo. Depois vem a aceitação e a ajuda. Para cuidar da saúde mental é preciso ter uma rede de apoio. O pilar da medicação é um pilar muito importante, dependendo de cada caso, mas a gente com uma equipe multi, assistente social, psicólogo e trazer a família como rede de apoio é muito importante. Mesmo que a vida às vezes pareça uma folha em branco, vaga e sem sentido, só você é capaz de colorir e dar vida para ela. Pedir ajuda, muitas vezes aceitar a ajuda que já vem, porque a gente fica às vezes com essa consciência que precisa de ajuda, mas não consegue pedir a ajuda, sempre tem alguém oferecendo essa ajuda para você. Então, geralmente, alguém já falou que você precisa fazer terapia, ou que você precisa ir com mais calma, ir mais devagar,
tente ouvir essa pessoa que está ao seu lado, porque ela está falando algo para o seu bem. Bom, a gente encerra o jornal agora, agradecendo a sua companhia, a sua audiência. Uma boa noite para você e até amanhã.